Terminator. Na primavera de 1982, Cameron dirigiu um carro velho e surrado herdado de seu pai até a casa de Bill Wisher. Eu e James nos conhecemos no início de 1973, eu acho, e não havia muitas pessoas na cidade interessadas em, sabe, ficção científica e todo esse tipo de coisa. Depois de inúmeras horas assistindo filmes juntos e analisando-os posteriormente, Bill tinha os melhores ouvidos com os quais James poderia apresentar sua ideia. Naquela noite, eles decidiram trabalhar juntos no roteiro. O que ele pretendia fazer era escrever algo que fosse tão irresistível que ninguém o impedisse de dirigir o filme. Wisher ficou responsável pelas cenas iniciais, apresentando Sarah Connor e o tiroteio na delegacia, enquanto Cameron cuidava do resto. Então Cameron compartilhou a ideia com seu agente. Esses ouvidos, porém, não gostaram do conceito. Sugeriu esquecer essa bobagem e inventar outra coisa. A reunião terminou com a demissão dos agentes. Acho que você precisa encontrar algum tipo de força interior que diga: o que estou fazendo é certo. Gail Hurd, que já foi assistente de Roger Corman e também veterana das batalhas de Cameron com os filmes, foi a terceira pessoa a saber sobre o Exterminador. Eu sabia que Geiger era o tipo de pessoa com quem ela trabalhava, entendia, e ela conhecia efeitos especiais de baixo orçamento, então ela foi uma escolha natural. Após a saída de Cameron do estúdio de Corman, Hurd subiu na hierarquia de assistente de produção a produtora efetiva em vários filmes de baixo orçamento. Ela viu algo especial na proposta de Cameron e se ofereceu para produzir o filme. Decidimos colaborar no filme e levá-lo às telas. Em um acordo que foi praticamente uma pechincha, ela comprou os direitos do roteiro por apenas $1, e Cameron disse que não apenas o filme seria feito, mas também o dirigiria. Foi uma barganha que catapultaria a carreira de Cameron, embora significasse que ele mal ganharia um centavo com os lucros futuros da franquia. Nenhuma receita de bonecos, videogames ou atrações em parques temáticos. Mais tarde, Cameron se referiria a esse contrato como seu curso intensivo sobre economia de Hollywood. Retrocedendo a 1982, quando os parques temáticos eram a menor das preocupações de Cameron, eu não venderia o roteiro a menos que eu mesmo dirigisse. E claro, isso foi um fator negativo para quase todo mundo. Fomos rejeitados por todos os grandes estúdios. No entanto, tínhamos uma ligação com a Orion Pictures. Barbara Bowl e Francis Dole, que haviam trabalhado para Roger Corman na New World Pictures, foram ambos contratados por Mike Medavoy. E nós entregamos o roteiro para eles e eles adoraram. Sempre a produtora engenhosa que é, Hurd conseguiu que a Orion Pictures aferisse a distribuição do filme, desde que encontrasse alguém para financiar a produção. Conseguir um distribuidor costuma ser mais difícil do que encontrar um produtor, já que isso garante algum retorno sobre o investimento. É por isso que a Himalay Pictures decidiu participar do projeto. Eles não esperavam uma obra-prima, eles só queriam uma fatia do bolo da bilheteria. Mas depois que Cameron inundou o chefe da empresa com esboços e descrições detalhadas de um futuro distópico repleto de robôs, eles se uniram à HBO e conseguiram um orçamento de $6 milhões. This is brilliant. A próxima etapa foi a seleção do elenco. O primeiro a se apresentar foi Kyle Reese, o rebelde durão dedicado a derrotar máquinas, mas que ainda possui uma ternura que conquista Sarah Connor. A Orion Pictures estava em busca de uma estrela carismática em ascensão, alguém também reconhecido na Europa. Curiosamente, os executivos da Orion viam seu amante heróico ideal em uma figura imponente e musculosa, um homem que alcançara a fama através da musculação. I mean, it's terrific, right? So, I'm in heaven. Em uma festa glamourosa de Hollywood, um executivo da Orion se encontrou com Arnold Schwarzenegger e, impressionado com sua presença física, prometeu enviar-lhe o roteiro do Exterminador do Futuro. Arnold ficou intrigado com a história e concordou em se encontrar com um diretor. Cameron, no entanto, foi pego de surpresa com a sugestão. Fine. I hope he is. A ideia de Schwarzenegger como Reese parece tão absurda que ele concordou em almoçar com o Mr. Olympia, principalmente para agradar seus superiores. Mike McAvoy ligou e disse que eu precisava falar com Arnold para interpretar Reese. Eu pensei, ok, tudo bem. Francamente, é uma ideia boba, mas vou falar com ele. Durante um almoço, envoltos em mais fumaça de charuto do que em um romance policial, eles trocaram histórias sobre motocicletas e armas. Enquanto Cameron observava o queixo esculpido e o olhar intenso de Arnold, uma ideia brilhante surgiu. Arnold será o Reese? Absolutamente não. Mas como o Exterminador do Futuro? Bingo! Bem, voltei a falar com John Daly e disse, olha, Ótimo, não vai funcionar espero que como sim. Reese, mas acho que você seria um ótimo exterminador. Então, você fez algo realmente inteligente. Você enviou para o meu escritório a pintura que fez do Exterminador do Futuro. E eu olhei para esta pintura e disse,
Eu sou o Exterminador do Futuro. E liguei imediatamente para Lou, meu agente. E eu liguei para você e disse: quero interpretar o Exterminador do Futuro. E então, o acordo foi fechado. Anteriormente, Cameron imaginava as máquinas como uma espécie de espião com rosto esquecível que poderia facilmente se infiltrar nos rebeldes. O Exterminador eu sempre vi como uma espécie de enigma, uma espécie de cara anônima. Ele achava que Henriksen, o xerife do Piranha 2, era perfeito, mas no olhar sem emoção de Arnold, ele viu algo mais fascinante. Essa revelação não só transferiu Lance para o papel do detetive Vukovich, Same shit. mas também roubou de outro cara musculoso o papel de sua vida. E acredite ou não, O.J. Simpson chegou a ser cotado para estrelar o Exterminador do Futuro. Ninguém se empolgou muito com a ideia de O.J. Simpson interpretando o Exterminador, porque ele não convencia a todos como uma máquina de matar. Sim. A presença de Schwarzenegger significou que as filmagens seriam adiadas por pelo menos 1 ano e meio, pois o ator já estava se preparando para seu papel em Conan o Bárbaro. Acabamos no impasse de 1 ano, durante o qual praticamente morri de fome. Sabe, minha mãe estava me enviando cupons pelo correio que me permitiam comprar 2 Big Macs pelo preço de 1. E usando, sabe, técnicas de redução de custos como essa, que se mostraram benéficas quando começamos a fazer o filme, consegui sobreviver o tempo suficiente para iniciar a produção. Embora Cameron estivesse ansioso, ele tinha muito com que se manter ocupado. O papel de Kyle Reese foi dado ao promissor Michael Biehn. É um personagem muito complexo, porque no início o vemos como um vilão, já que ele segue os mesmos movimentos e o mesmo padrão de ação do Exterminador. Mas depois ele precisa mudar e se tornar o herói. E além do herói, ele precisa se tornar o protagonista romântico, por assim dizer. Então ocorre uma transmigração do personagem. This is great stuff. I could make a career out of this guy. Michael veio fazer um teste para nós e fez a melhor leitura de qualquer um dos atores que já vimos, mas com um sotaque sulista. E nós conversamos com o agente dele muito educadamente e dissemos: sabe, o Michael é muito bom, mas realmente não queremos que ele pareça tão específico a ponto de dizer que vem do Sul. E eu e meus agentes ficamos tipo, do que você tá falando, sabe? Eu não sou do Sul, sou de Nebraska, sabe? Aquilo é o coração dos Estados Unidos. Sabe, acabou que ele estava lendo para a peça Gata em Telhado de Zinco Quente naquela manhã, sabe? Naquela manhã de leitura. E ele não havia desistido. I used to always wonder what you were thinking at that moment. O último papel importante a ser preenchido era o da mãe salvadora da humanidade, Sarah Connor. Quando conhecemos Linda, ela também tinha a capacidade de transcender o gênero e não ser apenas alguém que grita muito bem, mas alguém que era convincente, como a garota da casa ao lado, que poderia, no fim das contas, se tornar a mãe que salva a humanidade. Boy, that's a tough one. Para se manter ocupado enquanto esperava que Arnold terminasse suas participações em Conan, Cameron aperfeiçoou o roteiro do Exterminador do Futuro e apresentou novas ideias de projetos aos produtores. Gilley e Hills, da Brandywine Productions, que detinham os direitos de algumas sequências e estavam planejando um remake de Spartacus ambientado no espaço, não se comoveram com a proposta de Cameron sobre sândalos e gladiadores no cosmo. Como sugestão final, eles o incentivaram a considerar a ideia de uma sequência para Alien, o mesmo filme que redefiniu a ficção científica e que inspirou Cameron a escrever seu próprio roteiro 1 ano antes, depois de trabalhar em uma imitação de baixo orçamento no Corman Studio. What a magnificent piece of work. Então, perguntei a ele se ele queria escrever isso, e ele quis. Uma semana depois, Cameron retornou ao escritório de Gilley e Hills, praticamente com um filme completo em mãos, e foi imediatamente contratado para escrever o roteiro de Aliens. Naquele mesmo dia agitado, ele também foi encarregado de escrever uma sequência menos ambiciosa, mas com uma remuneração decente para Rambo. Thanks. Em 3 meses, esperava-se que Cameron finalizasse o filme O Exterminador do Futuro, transformasse os corredores escuros do LV-426 em um zoológico de xenomorfos e enviasse Stallone de volta para mais uma turnê ensolarada no Vietnã. Think you can handle it? Try. Esse último show deu uma pequena derrapada. Cameron estava pronto para apresentar um filme no estilo Rambo que refletisse sobre o medo existencial da guerra. Mas Stallone estava mais disposto a explosões e frases de efeito. Quando ele coescreveu Rambo junto com Stallone. E acho que Cameron diria que a maior parte do que acabou aparecendo na tela foi escrita por Stallone. Yeah. Além disso, Stallone reclamou que todas as falas mais interessantes estavam sendo monopolizadas pelos figurantes. O turbilhão de revisões foi tão intenso que Cameron só conseguiu escrever 90 páginas para Aliens antes de ir para o set de seu próprio filme.
Felizmente, essas 90 páginas impressionaram tanto a 20th Century Fox que eles concordaram em esperar pelo rascunho final e até prometeram a Cameron a cadeira de diretor caso seu filme de estreia fosse um sucesso. Wait. I don't want to know. A fase final de preparação para O Exterminador do Futuro envolveu a formação de uma equipe de efeitos visuais, o que, dado o orçamento apertado, significou que eles tiveram que ser bastante criativos. A Fantasy II Film Effects foi contratada para criar as miniaturas e a animação em stop motion. O mundo futuro devastado estava contido em meros 14 metros quadrados. Primeiro construímos uma plataforma de aproximadamente 90 centímetros onde todas as miniaturas seriam filmadas, e no fundo havia recortes de cidades em ruínas, e em primeiro plano prédios em ruínas, crânios e coisas do gênero. A boa e velha força da perspectiva foi muito útil aqui. Os crânios em primeiro plano tinham tamanho normal, enquanto os do fundo não eram maiores que os colocados nas pequenas ruínas. Havia até uma granada no set do tamanho de uma tampa de alfinete filmada em câmera lenta para aumentar visualmente seu peso, fazendo com que parecesse mais realista e substancial. E tentar fazer com que ele passasse diretamente por baixo da esteira foi um pé no saco. Acho que conseguimos na 26ª tentativa. Apenas um modelo do caçador assassino foi construído. Hunter killers. Patrol machines built in automated factories. Qualquer movimento, por menor que fosse, faria o aparelho balançar, arruinando a tomada. Assim, foram necessárias dezenas de tentativas antes que este monstro voador voasse de forma convincente. Os modelos de robôs também eram numerosos, com os primeiros especialistas em computação gráfica cuidando das cenas com laser. E não apenas uma única linha que brilhava. Ele queria que eles tivessem muita profundidade e complexidade. Ele tinha uma cor pela qual estava realmente trabalhando. Esses pioneiros da tecnologia também gerenciavam a interface de linha de comando do ponto de vista do exterminador. De acordo com esta interface, o cérebro do exterminador é alimentado por um chip MOS 6502. É o mesmo que no computador Apple II. Então, se algum dia as máquinas iniciarem uma guerra, saberemos quem lhes deu seus cérebros. Mas voltemos aos efeitos especiais. Os combatentes da resistência foram inseridos nas cenas utilizando projeção reversa. O material filmado era projetado em uma tela enquanto os atores atuavam em um cenário minimalista. O mesmo método foi usado para cenas em que Sarah Connor foge de uma explosão. Originalmente, Jim Cameron queria explodir um caminhão-tanque em tamanho real, mas não conseguiu porque o local onde ele estava filmando, no centro de Los Angeles, era em frente ao arsenal da polícia. Então, o que Jim teve que fazer foi criar toda a atmosfera em uma escala de 1/6 em miniatura no estacionamento da frente do Fantasy II em Burbank, e depois explodir um caminhão-tanque em miniatura. A princípio, o final da explosão tinha que corresponder ao que já havia sido disparado 10 dias antes. Então tivemos que explodi-lo e fazer com que parecesse um destroço. Na primeira vez que tentamos isso, o gás estava abastecido, as bombas carregadas, a fiação estava toda pronta e as câmeras estavam preparadas. Você tem 3 câmeras e estamos filmando 120 quadros por segundo. As luzes estavam prontas, tudo está pronto. E o que aconteceu foi que o cabo que estava preso ao eixo dianteiro puxou com tanta força que o arrancou debaixo da cabine. E ali estão as rodas. E eu já tinha começado a detonar a explosão. Então eu tive que dar partida no motor para terminar o percurso. Nós lançamos o vídeo e houve um gemido coletivo de todos no set. Então, imediatamente começamos a trabalhar em outro modelo e 2 dias depois fizemos a filmagem. Embora a equipe de efeitos da Fantasy II tenham dado o seu melhor no set de filmagem de O Exterminador do Futuro, eles não foram os magos por trás da verdadeira magia. James sabia que a chave para o sucesso do filme estava na combinação perfeita entre maquiagem e animatrônicos. E quando se tratava do melhor nesse ramo, ninguém chegava aos pés de Dick Smith. Esse cara assustou o público em O Exorcista, transformou Brandon em Vito Corleone e espalhou jatos de sangue falso por todos os cenários de Taxi Driver, O Franco Atirador e uma série de outros filmes icônicos. Foi ele quem concordou em conversar conosco, ler o roteiro e depois disse: "Sabe, não sou a pessoa certa para isso. A pessoa certa para isso é Stan Winston." Recentemente indicado ao Oscar pelo peculiar Heart Beeps. Some people use a Rolls Royce to plow turnips. Embora inicialmente cético, foi Stan Winston quem transformaria as fantasias mais ousadas de Cameron em realidades tangíveis.
Eles se tornariam não apenas colaboradores, mas camaradas de armas, eventualmente fundando um estúdio de efeitos visuais repleto de prêmios no Oscar na oficina de Stan. E eu tive a enorme sorte de trabalhar com um grupo de caras incrivelmente talentosos, cujos nomes permanecerão fora da tela e ninguém jamais saberá quem eles são, porque estou levando todo o crédito. Mas em 1982, esses dias de glória ainda estavam muito distantes. Cameron impressionou Winston pela primeira vez com esboços de robôs tão detalhados que pareciam plantas prontas para construção. Stan brincou dizendo que James era o melhor artista que já havia trabalhado para ele. Ginny, eu entendo. Por que você não me dá um pequeno esboço aqui e aproveita os esboços do Jim Cameron? Ok, vamos trabalhar nisso, e então eu posso ir até os caras. Pronto, conseguimos. Aqui está a cavidade corporal, aqui estão os quadris, e aqui está o ombro. E no final das contas, Jim já havia esboçado cada detalhe do endoesqueleto, e graças a Deus por ele. Acabei levando crédito por tudo o que continuei fazendo. Nas cenas em que a máquina se auto-repara e surge, um animatrônico controlado por uma equipe habilidosa de marionetista entra em cena. Embora hoje essa cabeça possa não ganhar nenhum prêmio de realismo, em 84 ela causava arrepios e fascínio na mesma medida. Algumas esculturas chegaram a ser feitas. Usamos um deles e o caminhão no final quando ele estava dirigindo. Estava olhando as fotos e me perguntava, sou eu ou um manequim? E em apenas 10 vezes, quando me fizeram a pergunta, devo ter errado 6 ou 7 vezes. Então era assim que se parecia, ou melhor, era exatamente a mesma semelhança com meu rosto. Foi realmente incrível. Mesmo em um filme, não havia como perceber. O interessante é que, apesar das cabeças terem ficado ótimas, a maquiagem acabou ficando melhor do que esperávamos, e acho que isso deu ao Jim mais liberdade como cineasta para que o Arnold pudesse atuar mais. E depois, algumas tomadas em close-up, só para mostrar a profundidade dentro daquele crânio. E criamos uma área endoscópica ocular enorme e superdimensionada, que usamos para closes da cirurgia ocular e que também nos permitiu mostrar a íris, usando uma lente de câmera para essa cena. Então essas foram todas as peças que usamos para o endoprótese. E a cena que realmente rouba a cena é quando o exterminador, digamos assim, sai da sua própria pele. Para cenas mais amplas, eles restauraram uma animação em stop motion. Apesar de todos os esforços, o boneco principal de 30 metros simplesmente não andava sozinho. No entanto, a animação em stop motion parece tão irreal que Cameron a utilizou ao mínimo. Em vez disso, eles criaram modelos separados de diferentes partes do corpo do robô, que, por meio de uma edição inteligente, tornaram sua existência crível na tela. Sabíamos que poderíamos conseguir alguma animação de caminhada e movimento, criando um boneco representando a parte superior do torso do exterminador, que seria carregado nos ombros de um manipulador, que controlaria seu andar, sua claudicação e o arrastar da perna. Em seguida, adicionamos nossas técnicas de animatrônica aos movimentos da cabeça e dos olhos. Também construímos um endoesqueleto completo que Jim poderia usar para filmar da cabeça aos pés, incluindo as cenas em que ele é partido ao meio e arrastado. Em relação aos equipamentos que tínhamos, utilizávamos braços de inserção mecânica. Nós desenvolvemos nossas primeiras mãos robóticas, que usaríamos como inserções para agarrar os materiais de classificação e puxá-los para frente. Nós também tínhamos um boneco explosivo na extremidade, que era de uretano, e a razão por qual tivemos que fabricá-lo em uretano e constatamos que esse material era o mais adequado foi por questão de segurança. Não queríamos que pedaços de metal matassem todas as pessoas no set. Eu acho. Sabe, filmamos no centro de Los Angeles, nas piores partes de Los Angeles à noite durante o verão. Então tava quente, úmido, sujo, fedorento, todos aqueles becos e coisas do tipo. Foi horrível, mas funcionou pro filme. Pouco antes de começarmos a filmar, Linda Hamilton quebrou o tornozelo e ficamos preocupados se ela conseguiria realmente realizar a atuação que era essencial. Além dos desafios de dar vida às visões do diretor, também haviam problemas corriqueiros. A programação teve que ser reorganizada para que as cenas que exigiam que ela corresse fossem filmadas por último. Até mesmo caminhar era uma dificuldade, mas felizmente ela não precisou agir em momentos de dor. Mais tarde, Arnold teve dificuldades com uma tomada que envolvia uma curva de motocicleta. Então, o próprio Cameron subiu na moto e demonstrou como fazê-la.
Schwarzenegger não foi solicitado a fazer muita coisa. Na maioria das cenas de ação, um dublê usando uma máscara do Exterminador o substituiu. Este foi o primeiro trabalho de Peter Kent em Hollywood. Fui enviado para encontrar James Cameron para trabalhar como dublê de iluminação, ok? E então Jim olhou para mim e disse, o emprego é seu. Aliás, você já fez acrobacias antes? E eu disse, nossa, talvez eu perca esse emprego se não disser sim. Eu entrei no set e ele estava sentado no canto e olhou para mim de cima a baixo e disse, não, muito alto. E então imaginei que, sabe, esse seria o fim do meu trabalho. E eu me virei e ele disse, só estou brincando, sente-se. Você tem um charuto? De repente me vi no set de filmagem, me pedindo para voar através das janelas e ser incendiado. Sabe, no fim das contas, o coordenador me tirou de lá e disse, você não tem a menor ideia do que está fazendo, né? E isso basicamente salvou minha vida, porque ele me ajudou a treinar. A etapa final da produção foi a trilha sonora composta por Brad Fiedel. Ele compôs toda a partitura na garagem de casa. Era uma garagem bacana, quer dizer, ele tinha muitos equipamentos bons. Alguns dos dispositivos mais avançados da época reproduziram o tema de abertura, os batimentos cardíacos da máquina. Parte da essência da trilha sonora é eu tentando controlar as máquinas, enquanto as máquinas tentam controlar as pessoas no filme. Estou sentado aqui, tentando desesperadamente controlar essas máquinas. Então é como se essa coisa estava indo. Popom, 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 pom, pom. E a outra estaria voltando. Na verdade, Cameron conseguiu fazer um filme de verdade, não um filme de piranha ou uma imitação de Star Wars, mas algo verdadeiramente significativo. É por isso que a reação da Orion Pictures pareceu uma afronta. O estúdio encarou o filme como um filme de ação trash, do tipo exploração. Semelhante a um filme de Charles Bronson, logo na primeira semana de exibição. Crazy son of a bitch. Eu afirmei que, como filme de ficção científica, deveríamos vendê-lo por seus próprios méritos, pois se trata de público muito específico. Ele disse que este não é um filme de ficção científica. Você não pode vender isso como um filme de ficção científica. Star Wars é ficção científica. Se você prometer que as pessoas vão se sentir traídas se entrarem no teatro e você lhes disser que é ficção científica, e é isso. Eu disse, bem, isso envolve viagens no tempo e robôs, dois dos maiores pilares da ficção científica. Nem todos os filmes de ficção científica são sobre viagens espaciais. Ele não entendeu. Temendo que as críticas destruíssem seu potencial comercial, eles realizaram apenas uma exibição para a imprensa e limitaram a campanha publicitária a apenas 7 dias. No entanto, os poucos críticos que assistiram ao filme reagiram com uma onda de aplausos. O Los Angeles Times elogiou o thriller e sua intensidade. Reações semelhantes vieram do New York Times e The Newsweek, e a revista Time chegou a incluir O Exterminador do Futuro em sua lista dos 10 melhores filmes do ano. Era impossível prever que o filme receberia críticas quase unanimemente positivas como as que recebemos, e que estrearia e manteria a mesma bilheteria semana após semana por várias semanas. Arrecadando cerca de 80 milhões de dólares em todo o mundo com um orçamento apertado de 6 milhões, o que antes era considerado um potencial filme de baixo orçamento se transformou em um verdadeiro sucesso, tornando-se posteriormente um gigante do VHS que superou suas bilheterias nos cinemas. Em 2008, O Exterminador do Futuro foi consagrado no Registro Nacional de Filmes como um clássico incontestável. Quando eu escrevi, provavelmente pensei que tinha chance de ser um sucesso. Eu escrevi assim de propósito, sabe? Mas a gente nunca acredita de verdade que isso vai acontecer. Enquanto isso, Cameron absorveu os elogios, casou-se com Gail Ann Hurd, concedeu inúmeras entrevistas e enfrentou uma acusação de plágio. O problema nessa história era Harlan Ellison, que estava convencido de que Cameron havia roubado suas ideias de 2 episódios da série de TV A Quinta Dimensão. Alguns anos atrás, antes do lançamento de O Exterminador do Futuro, comecei a ouvir de algumas pessoas: nossa, o roteiro que eles iam usar nas filmagens é muito parecido com o seu roteiro do episódio Soldado, que você escreveu para A Quinta Dimensão anos atrás. Entre os futuros guerreiros do episódio Soldados, que acidentalmente viajam no tempo para a nossa era, e a mão mecânica no episódio O Demônio da Mão de Vidro, que parecia prefigurar o Exterminador do Futuro, Ellison viu mais do que uma coincidência. Então, nesse ponto, fomos até a Rendell em Londres e dissemos: receio que temos uma prova irrefutável. Você quer fazer algo sobre isso ou quer que briguemos em tribunal aberto? Quero dizer, ficaria perfeitamente feliz em fazer isso de qualquer maneira. Bem, eles chegaram a um acordo. Para evitar problemas, Orion decidiu pagar Ellison e incluir o nome dele nos créditos. Cameron, nada satisfeito com esta oferta de paz, ainda não tinha a influência necessária em Hollywood para impor sua vontade. Anos mais tarde, seu veredito sobre o assunto foi direto e sem rodeios. Harlan Ellison é um parasita que pode ir se ferrar. Fuck you, asshole.